Eu me lembro de uma vez quando minha irmã e eu éramos crianças. A gente estava na igreja e uma coleguinha nossa começou a desenhar um coração bem grande. A gente ficou olhando e ela escreveu assim bem no meio do coração: Jesus. Nossa reação foi: A razão do bullying com a nossa coleguinha foi porque a gente achava muito esquisita a ideia de alguém amar Jesus assim. Só hoje eu entendo como a paixão por Jesus é importante. Importante inclusive para nos ajudar a vencer as adversidades e para nos dar coragem de falar para outros sobre o Evangelho. A gente vai continuar no versículo 12 do capítulo 1 de Filipenses. Eu não sei se você já passou pela experiência de visitar alguém que está enfrentando uma doença ou passando pela perda de um ente querido e no final sentir que recebeu muito mais consolo e encorajamento do que deu. Lá no final do capítulo 16 de Atos, a gente vê Paulo, depois de ser preso e libertado, consolar os irmãos e então deixar a cidade. Sabe que vejo algo estranho aí? Quem passou a noite na prisão? Quem foi açoitado? E é ele que está consolando os irmãos? Sabe, a única explicação que eu vejo é que Paulo tinha algo que a prisão, que a humilhação não eram capazes de tirar. Bem, Paulo foi preso de novo, e dessa vez por bem mais do que uma noite. E mais uma vez, ele está consolando os irmãos acerca da sua própria prisão. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Paulo sabe que em situações de sofrimento extremo, Deus pode nos fazer ver as coisas mais claramente do que na vida cotidiana. Na prisão, ele enxergava melhor do que quem não estava lá. Imagina como aqueles irmãos queridos estavam orando pela libertação de Paulo. Eu não sei por quanto tempo eles oraram, mas eu sei que esperar demais pode fazer o nosso coração desanimar. A gente se pergunta por que está demorando tanto? Será que Deus está rejeitando as nossas orações? Enquanto isso, Paulo, na prisão, desfrutava do cuidado de Deus. E ele começa a apresentar para os irmãos algumas razões que consolavam seu coração. A primeira é que as suas prisões em Cristo estavam sendo manifestas. As pessoas estavam vendo que Paulo não estava preso por cadeias físicas, ele estava preso a Cristo. Ele poderia deixar de pregar, poderia procurar viver uma vida mais tranquila, mas o seu coração estava preso a Cristo. Essa analogia com prisão me incomoda um pouco, porque eu sei que é a maneira pela qual muita gente vê os cristãos. Como pessoas que não têm liberdade para serem quem são, como pessoas que não podem isso ou não podem aquilo, mas nós sabemos que éramos escravos do pecado. Sabemos da solidão que sentíamos, do vazio. Jesus vem e nos resgata de tudo isso e nos prende a Ele. Isso é salvação. Para você entender melhor, imagina que você salte de um avião sem paraquedas. Isso não é liberdade, é a morte te espera lá embaixo. Mas de repente, como num filme de ação, alguém vem e agarra você, e ele está usando um paraquedas. Tudo que você vai querer é ficar preso a essa pessoa, porque é a única maneira de sobreviver. Estar preso a Cristo é a única maneira pela qual a gente pode ter vida de verdade. Paulo não estava preso por ter roubado, ou por ter matado, ou por ter liderado uma rebelião. Mas o seu coração, preso a Cristo, o levou a usar a injustiça que sofreu como uma oportunidade para falar de Jesus. Bem, a segunda razão que consolava o coração de Paulo é que mais gente estava falando de Jesus por causa daquilo que estava acontecendo com ele. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. A gente não pode idealizar a igreja primitiva como se eles fossem alguma espécie de supercristãos. Como nós, eles sabiam que precisavam anunciar a Cristo, mas temiam também. Temiam a reação das pessoas, temiam a prisão, temiam a morte. Mas a prisão de Paulo e de outros cristãos ajudou essas pessoas a entenderem que eles, mesmo fora da cadeia, também estavam presos a Cristo. Tentaram parar o Evangelho prendendo alguns? Eles, então, usariam a liberdade que ainda tinham para falar. Você, tem medo de falar sobre Jesus? Teme pela reação dos seus amigos? Teme pela sua reputação? Pela sua vida? Eu vejo aqui uma dica prática que pode nos ajudar a vencer o medo.
Da mesma maneira que esses irmãos foram encorajados pelo exemplo de Paulo, nós também podemos ser encorajados pelas histórias deles e pelas de tantos outros cristãos que ainda hoje são expostos à perseguição. Eu encorajo você a ler mais sobre a igreja perseguida, a orar pelos nossos irmãos. Eu creio que, mais e mais claramente, você vai entender que as coisas que você acha que prendem você não são tão poderosas assim. Bem, a terceira razão que consolava Paulo é bem interessante e até polêmica. Ele se alegrava porque Cristo estava sendo anunciado, mesmo com as motivações erradas. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo. Infelizmente, há também outras motivações pelas quais as pessoas pregam o Evangelho. E naquela época também havia. Paulo não era uma unanimidade. Ele reconhecia que havia gente pregando a Cristo por interesse pessoal, por disputa e até mesmo para fazê-lo sofrer. Uau, parece muito extremo pensar que alguém faria uma coisa assim. Mas refletindo sobre isso, eu mesmo preciso admitir que, como missionário de tempo integral, eu já preguei a Cristo com as motivações erradas. Minha tentação muitas vezes é tentar provar o valor do meu ministério. É como uma vozinha lá no fundo dizendo: olha como o que eu faço é importante, veja como eu sou produtivo. Nesses casos, aqueles a quem eu anunciei a Cristo são beneficiados por ouvirem falar dele. Mas eu, quando faço a obra de Deus por motivações erradas, não tenho proveito nenhum. Naquele dia, muitos cristãos produtivos vão ouvir: nunca vos conheci. Quarta razão: a oração dos irmãos e o socorro do Espírito de Jesus. Talvez os irmãos estivessem desanimando de orar por não verem a libertação de Paulo. Mas como a situação estaria se eles não estivessem orando? O socorro é dado por Deus, mas por alguma razão ele escolhe usar a oração dos irmãos para operar o seu consolo. Não despreze o valor das suas orações diante de Deus porque você não está vendo uma resposta aparente. Deus pode operar de um jeito que você não vê, e talvez a sua oração seja o que impeça as coisas de piorarem. A oração também tem um papel importante na proclamação do Evangelho. Algumas vezes as pessoas mais resistentes à mensagem são aquelas que são mais queridas para a gente. Mas não importa quanto tempo leve, o nosso papel é proclamar sempre que possível e não deixar de orar. A gente não conhece os caminhos de Deus. Uma outra razão que consolava o coração de Paulo, e a última de hoje, é a esperança de que eles estariam combatendo pelo Evangelho. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vai vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Paulo resume o que significa se portar de uma maneira digna, viver em unidade e combater pelo Evangelho. Há muita confusão no meio dos cristãos quando eles se esquecem de que a pregação do Evangelho é o mais importante. Quando começamos a nos concentrar em outras coisas, há espaço para confusão e divisão. Eu participo de um movimento cristão na universidade e o que me motiva desde que eu conheci esse movimento é que, mesmo sendo cristãos de várias denominações, o que nos une é o desejo de tornar Cristo conhecido. A gente precisa ser muito cauteloso ao dar muita importância para alguns projetos que até têm algum valor, mas cujo propósito não é tornar o nome de Cristo conhecido. E em nada vos espantei dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação e istos de Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Eu imagino que a opinião das pessoas seja importante para você, e eu admito que é para mim também. Mas se queremos viver de modo digno do Evangelho, nem todos vão nos amar. Isso não deveria nos entristecer, porque isso nos identifica com Cristo. Ele foi rejeitado pelo mundo, e nós, como seus seguidores, vamos ser também. Eu vou orar para a gente terminar, mas antes eu quero lembrar você de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E é claro, faz uma visita ao blog leonardosmarques.blogspot.com. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Eu peço que o Senhor coloque em nós essa paixão por ver o Teu nome sendo exaltado. Que isso nos ajude a suportar as adversidades e que isso nos dê coragem de falar do Teu nome com ousadia, Senhor.